Olá, bom dia. O meu nome é Pedro Oliveira. Hoje venho-vos aqui mostrar como fazer uma seleção através da Pen Tool no Photoshop e também como utilizar o painel dos Adjustment, pegando numa fotografia a cores, selecionando uma área e tornando essa área preto e branco, portanto, desaturada. Eu vou começar por ir buscar a minha imagem, já tenho aqui dentro desta pasta com o nome Adjustment Map. Vamos começar por ir até à ferramenta Pen Tool, que vocês encontram aqui do lado esquerdo, no painel das ferramentas. Vamos fazer zoom pressionando Ctrl ou Command, caso estejam a utilizar o Macintosh, e também a Spacebar. Isso ativa-nos aqui a possibilidade de fazer uma ampliação pela lupa. Obviamente podem sempre vir buscar aqui do lado esquerdo a Zoom Tool, mas creio que seja mais cómodo utilizarem simplesmente o teclado. Com a Pen Tool ativa, vamos fazer um pontinho numa zona inicial e o segundo ponto que vocês fizerem, se clicarem e mantiverem o dedo pressionar o rato, podem arrastar e desta forma vão criar aquilo que se designa por uma curva de Bézier. Isto vai facilitar bastante a seleção que vamos ter que fazer. Se houver alguma necessidade posterior de retificarem o que fizeram, ela pode ser feita, portanto não se preocupem excessivamente que logo à primeira as coisas venham perfeitas na seleção, que elas podem ser corrigidas. Ainda assim, é de todo útil que tentem, na medida do possível, fazer uma seleção o mais próxima possível, porque isso poupa-vos tempo. O que é importante é que quando estiverem a fazer esta seleção, imediatamente criem uma curva de Bézier. Se vocês se limitarem a carregar com o rato uma vez e largarem, aquilo que vocês vão fazer são segmentos de reta. E embora os segmentos de reta possam posteriormente ser convertidos em curvas de Bézier, se o fizermos logo, acabamos por saltar uma etapa e, portanto, tornar mais rápido o processo de seleção. De maneira que eu vou com algum cuidado aqui a toda a volta fazer a seleção. Nas zonas retas vocês podem simplesmente clicar sem fazer curva de Bézier, mas tudo aquilo que forem curvas é conveniente que estabeleçam logo esta configuração. Agora que estamos prestes a concluir a seleção, se vocês repararem, ao aproximarmos o cursor do ponto inicial, ele muda o ícone, apresentando um pequeno círculo na base. Isso significa que ele está pronto para fechar este pet. Se vocês vierem aqui do lado direito aos Floating Panels e selecionarem pet, veem que já têm aquilo que se denomina por um Work Pet. Isto vai-vos permitir, em qualquer momento, com esta ferramenta selecionada, clicarem no botão direito e fazer Make Selection, que vos irá fazer aparecer esta janela onde podem escolher o Feather Radius, ou seja, o grau de transição entre a parte selecionada e a parte não selecionada, portanto, com que seja mais gradativa se o feather for maior, ou seja, uma seleção com contornos rígidos, se puserem o feather a 0. Mas antes de fazermos isso, eu queria vos explicar ainda como podemos corrigir algumas das imprecisões que estejam nesta seleção. Dois botões abaixo da Pen Tool, vocês vão encontrar este botão que aqui está, Direct Selection Tool, e é essa que nós queremos. Não é Pet Selection Tool, portanto não é a seta preta, é a seta branca que se chama Direct Selection Tool. Com essa ferramenta e com o Pet selecionado, se vocês carregarem nos botões, podem editar as curvas de Bézier que tenham criado. Isto vai-vos permitir agora aperfeiçoar alguma irregularidade que tenha persistido. Agora é o momento em que nós podemos aperfeiçoar. Isto é uma grande vantagem sobre as outras ferramentas de seleção, que não nos dão esta latitude posterior de aperfeiçoamento sobre o percurso que tenha sido feito. Para objetos que estejam nítidos numa fotografia, objetos não desfocados, esta ferramenta é fantástica para uma seleção muito precisa e tem a enorme vantagem de a qualquer momento nós irmos recuperar a seleção simplesmente carregando neste botão que aqui está. Portanto, podemos voltar a selecionar os mesmos objetos múltiplas vezes sem que tenhamos que estar a fazer novas seleções. É só ir recuperar a seleção que ficou gravada. Então, vou simplesmente aperfeiçoar rapidamente o que nós temos aqui. Se houver algum dos pontos que a posteriori tem que ser convertido para uma curva de Bézier, temos esta outra ferramenta, que se chama Convert Point Tool, que nos vai permitir selecionar qualquer botão e passá-lo a curva de Bézier. Ou vice-versa,
temos um sítio que é uma curva de Bézier e passá-lo a um ângulo vivo. Assumindo que a seleção então está concluída, nós temos algumas maneiras pelas quais podemos ativar esta seleção. Uma delas já vos mostrei, é simplesmente carregar com o botão direito e fazer Make Selection. Outra forma é virmos ao painel dos pads e carregar aqui em baixo neste botão que diz Load Pad as a Selection. Reparem que aqui perdemos a oportunidade de selecionar o feather que possamos querer ter dado. Outra alternativa é carregarmos no Control e em cima do ícone que aqui aparece. Portanto, Control ou Command, se estiverem a usar Mac, em cima do ícone, ative imediatamente a seleção. O que é que nós vamos querer fazer agora com esta seleção? Vamos querer tornar tudo aquilo que não seja esta colher de jardineiro em preto e branco. Em vez de ter a colher selecionada, eu vou necessitar de ter o fundo selecionado. De maneira que venho ao painel Select e faço Inverse. Podem ativar também com os comandos Shift, Command e I. Isso vai-me transferir a seleção da colher para aquilo que está à volta. E seguidamente vou desaturar esta imagem. Tem mais do que uma forma de fazer isto. Uma, talvez menos correta, seria ir aqui ao painel dos Adjustments, Use Saturation e baixarem o Saturation. Portanto, aqui o que vocês fizeram foi eliminar a saturação da cor, mas isto dá-nos pouca latitude de intervenção sobre o que foi feito. No fundo, é uma ação não reversível. A maneira mais correta de fazermos isto é através do painel Adjustments, que encontram aqui à direita. Temos um ícone que transforma em Black and White. Portanto, vejam que visualmente parece ter feito exatamente o mesmo que funcionou indo aqui ao Image Adjustment Use Saturation, mas em rigor o que isto nos fez foi criar um layer por cima da nossa imagem, um layer que nós podemos esconder a qualquer momento e que contém as informações de como tratar aquilo que está por debaixo dele. Cria uma máscara, a partir da seleção que foi feita, e diz que nesta área branca da máscara ele vai dar as configurações que nós aqui colocarmos. Grande vantagem disto é que é reversível, portanto eu a qualquer momento posso desligar e posso configurar com maior detalhe a intervenção que eu quero fazer. Por exemplo, recordam-se que a imagem de fundo tem aqui um tom azulado no céu. Imaginem que eu queria tornar esse tom mais brilhante, mas só o tom azul. Através deste painel eu consigo fazer isso. Basta-me vir aqui ao slider dos tons azuis e especificarem que quero que esses tons azuis sejam mais luminosos ou menos luminosos. Isto não seria possível de fazer se eu tenho vindo através do Image Adjustment Use Saturation. Podem também, indo recorrer a este botão que aqui está, Click and Drag, simplesmente utilizá-lo para selecionar uma tonalidade da imagem e intervirem nessa tonalidade específica. Eu carreguei ali onde estava esta SEB e, portanto, estou a intervir nos amarelos e nos verdes. E vejam, quando eu mexo os sliders ou com esta ferramenta ativo aqui, aquilo que eu estou a fazer é intervir só nessas tonalidades. Posso também decidir introduzir uma predominância cromática, neste caso um tom sépia, ativando ali o tint e escolhendo qual é que é a cor específica que eu quero que ele vá buscar. Obrigado por terem assistido a este primeiro vídeo. Espero que consigam agora fazer os vossos projetos.